Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 118 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda, André Amorim. Você tá com uma voz meio rouca hoje, hein? Meio rouco. Porra, parecendo um pato rouco aqui. Para quem não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós conversamos com founders, startups, CVCs, VCs, empresários, todos voltados e conectados ao agronegócio tecnológico. Nosso grande objetivo aqui nessa mesa é conectar o agro real ao agro tecnológico, porque nós repetimos e falamos e reiteramos, o futuro será todo agrotecnológico. Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo. Espero que você melhore sua voz. Faz tempo que a gente não grava aqui, né? Mas hoje você sabe que... Tem que esperar, porque eu tenho que falar do Hospital do Amor. Então, mas você não sabe o que eu vou falar? Eu já percebi que você ia falar. Já percebi que você ia falar. Então já pode. Então vai. Que é sempre assim, eu dou uma deixinha, você já vai lá e hoje vamos falar. Não, pessoal, todo o programa nós temos que reiterar aqui e falar que nós temos uma parceria com o Hospital do Amor e nós colaboramos para angariar fundos, que é um hospital que trabalha com muito amor e muita dedicação para cuidar de pessoas que estão num momento delicado da vida. Então, por favor, vamos colocar um QR Code aqui para que vocês possam ajudar essas pessoas nesse momento e conheçam um pouquinho mais do trabalho que é feito lá, que é de tirar o chapéu, viu? Literalmente. Exatamente. Agora sim, André Amorim. Cara, você sabe que a gente roda aqui, né? Os nossos entrevistados sempre, obviamente todos com o pé no agro, mas sempre quando a gente menos espera, tem alguém da minha região aqui. Da sua região? É, pertinho. É você que manda ali, é isso? Não, eu não mando nada. Mas é que é um celeiro, né? É um celeiro de exportadores, de empreendedores. Hoje a gente recebe um mineiro, né, rapaz? Esse mineiro tem que tomar cuidado, cara. Mineirinho, rapaz. É mineirinho de uma cidadona. Cidade grande. Mas antes da gente chamar o mineiro, eu tenho que lembrar aqui a todos que nós lançamos um curso junto com a Harvey, que é da sua cidade. Graças a Deus. Você vê, né? Que sai coisa boa de lá. Sai coisa boa. Então, nós lançamos um curso de transformação digital e inovação no agronegócio, junto com a Harvey Agribusiness School, que é para ajudar a formar os novos líderes do agronegócio com as tecnologias do agronegócio. Então, a gente está trazendo as startups para ensinar esses alunos a trabalharem no novo agronegócio, no agronegócio tecnológico. Então, a gente tem um trabalho ali junto com a Harvard, depois a gente vai colocar um QR Code aí, PH também, depois eu te passo outro QR Code. São 2 meses aí pro lançamento. O lançamento já foi feito, né? Mas pro início das aulas. O início das aulas começa em dia 21 de outubro, então a gente coloca aqui a conexão para que vocês possam saber um pouquinho mais do curso. Agora sim, chamamos aqui nosso amigo que... Cara, esse me enrolou, viu? Nossa senhora, esse daí, cara... né? Eu acho que faz Olha, no World Agritech... Ainda chamava Rural Ventures Podcast. Sim, não, esse aqui é do World Agritech do ano passado, eu acho que foi. Rapaz. Não foi? Bem-vindo, Carlos Ribeiro, fundador e CEO da Sensix, está aqui com a gente hoje para a gente explorar um pouquinho do que ele tem feito aí, do que ele está aprontando nesse mercado. Ele que é o mineiro que nós estávamos escondendo aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, meus amigos. Antes tarde do que nunca, né? Realmente, aqui, eu sou fã número 1 aqui desse podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Carlos. Realmente, a gente tem que tirar o chapéu aqui, porque a gente conseguiu trazer você. E aí, de cara, ele já bateu aqui, já falou, cara, eu quero te convidar pro meu podcast. Eu falei, porra, aí tem que ir mesmo, não tem jeito, não tem como falar, não. Pessoal, para quem não conhece a Sensix, entra no site também, mas ela é uma plataforma de gestão de dados mais completa do agronegócio. E a gente vai explorar ela aqui com o Carlos para entender como ele está ajudando o agronegócio a ser mais eficiente, produzir mais, trazer mais informação para quem está na ponta. Quem está lá no campo produzindo, porque esse cara aí que precisa tomar decisão sol a sol e ele precisa dessa decisão na palma da mão, né, Carlos? Então vamos entender um pouquinho aqui, antes da gente entrar na Sensix, quem é o Carlos, cara? Como que você caiu aqui? Boa.
Eu vou começar com uma correção, tá? Mas não me bate que eu não sou mineiro, apesar de ser naturalizado mineiro. Tá? Você recebeu o prêmio na Câmara Municipal? Tô naturalizado já. Beleza. Eu sou maranhense, eu sou lá de Imperatriz, do Maranhão. Rapaz, Eu fui pra Uberlândia pra me formar em engenharia mecatrônica pela Universidade Federal de Uberlândia e acabei ficando. Fui pra lá em 2010, já tô aí há 14 anos. Já virou. Já em Uberlândia, então já falo porta, porteira, também não dou conta de ficar sem um queijos. Então... Já estragou o meu gosto por café agora tem que ser café mineiro, ou do Sul, ou da Mogiana, ou do Cerrado. Então, de fato, é um lugar que eu tenho bastante carinho e foi onde a Sensix nasceu, né? Muito bom. Tá? Mas falando um pouco de mim, eu sou, enfim, né? A ideia da Sensix, ela nasceu lá em 2013. Eu fui fazer uma graduação no Sanduíche, né, de engenharia mecatrônica no norte da França. E aí lá eu tive contato com construção de drones, né? Então, pelo fato de eu ter sido, né, meio especializado em eletrônica na época, eu fiz um projeto de fim de curso na universidade, lá na Escola de Engenharia, né, em Valenciennes, no norte da França. E, cara, eu apaixonei por aquele negócio. Assim, eu gosto de tudo que voa, né? Então, falar de satélite, de avião, de drone, sempre, aeromodelo, sempre foi minha praia, né? E aí a gente, enfim, né, como todo engenheiro fuçador, eu comecei a construir alguns equipamentos. O primeiro foi com uma plaquinha daquele controle do Nintendo Wii. Caramba. E aí eu comecei a gostar muito daquilo. Eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu quero empreender. E eu quero empreender usando isso aqui para alguma coisa, né? Não tenho background de agricultura, né? Minha família, né? Meus pais são bastante urbanos. Mas eu consegui encontrar, né, um maluco ali, um matuto dentro da Universidade de Engenharia Mecatrônica, que é o meu sócio, o Tomás, né, que é cofundador também da Sensix, que é um cara que, inclusive o apelido dele é Matuto, porque ele era o cara mais matuto da engenharia, o cara que usava botina, ele é lá de Franca, interior de São Paulo, mais pertinho da sua cidade ainda, né? Então vai ter que vir dali, né, André? E aí a gente, enfim, né, quando eu voltei pro Brasil, falei para ele um pouco dessa ideia, né, que eu queria trabalhar com drones e estava buscando o mercado, e o agronegócio, como uma vocação no Brasil, parecia um terreno fértil, né, para a gente resolver, né, encontrar a oportunidade de resolver grandes desafios. E aí foi onde realmente surgiu a ideia, né? O pai do Tomás, meu sócio, é um cara muito assim, né, ele é sócio minoritário na Agrivale. Então ele tinha uns contatos muito interessantes que foram as primeiras apresentações que nós tivemos para o mercado. A família do Tomás, enfim, né, planta café, renda para cana, então já tem um background maior em agricultura. E aí, em agosto de 2015, a gente fez a primeira apresentação sobre um potencial modelo de negócio para agricultura, usando drones. Na época, quem vendia os produtos da Agrivale era a Casa Bugre, não sei se ainda é hoje, lá na Uberlândia, né, Casa Bugre Minas. Sim. E foi legal porque para nós, esse foi um dia muito especial, inclusive é o dia da primeira foto do Instagram da Sensix, né? Se você rolar até lá no finalzinho lá, você vai ver, em 20 de agosto de 2015, foi quando a gente fez essa apresentação. E eu lembro como se fosse ontem, que o pessoal, a gente trouxe uma carcaçazinha de drone, eu peguei na internet, no Google, tudo que eu sabia sobre agricultura e como que os drones prometiam ser esse grande transformador, né, na questão de coleta de dados. E aí a gente fez essa apresentação, o pessoal gostou, e aí o vendedor, né, o RTV, falou, muito legal isso aí, mas aqui a gente trabalha com nematóides, né? Isso aí dá conta de identificar nematóides? Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. E aí, categoricamente, como todo empreendedor, claro, lógico, tudo que influencia ali a saúde da planta, a gente vai conseguir detectar através dos espectros e tal. Tirei o celular do bolso, anotei essa palavra para não esquecer, para eu pesquisar, para saber o que era, né? Lógico. E, de fato, a gente trabalha até hoje com identificação e é uma história super legal que a gente gosta de contar, né? Muito bom. E aí depois fomos evoluindo, né? Então, hoje, como é que a gente se posiciona, né? A gente começou com esse início no drone, lá no comecinho de 2015, 2016, mas hoje a nossa missão é transformar dados em... a gente fala que a nossa missão tem aquela aspiracional, né? Transformar dados em decisões que alimentam o mundo. No fim do dia, transformar fazendas em ambiente de gestão orientada a dados, né? Então, começamos na imagem de drone, depois evoluímos para satélite, depois trouxemos camadas de fertilidade de solo, de pragas de solo, de doenças, pragas, pluviometria,
A parte de máquinas também, estamos começando a trabalhar bastante com dados de máquinas. Então, no fim do dia, quais as variáveis que influenciam numa produção? Se elas existem, a gente quer saber. E a gente quer mapear e quer digitalizar. Uma vez que a gente digitaliza, coloca tudo isso num lugar só, a gente explora oportunidades de ganho para o produtor rural. Então, em resumo, a nossa tecnologia evoluiu e continua evoluindo nessa direção. Tá? Mas aí você foi muito você foi bem rápido pro resultado, né? Vamos dizer assim, dentro da estrutura da Sensix, vocês começaram em Uberlândia, quantas pessoas? Foi um desafio aí de gestão. Vamos pro long story. Isso tem uma amassada de barro grande. Vamos contar os tombos. Muita botina sua. Vamos contar os tombos. Aí você tá contando só as pingas, né? Mas eu acho que é interessante porque na época que você começou, ainda no Brasil, ainda hoje não é uma coisa simples de assimilar para o produtor, né? Então, eu acho que o desafio de você vender uma tecnologia nova, que nem você falou, o cara perguntou sobre nematóide. Como que você identificou essas problemáticas e como foi o processo de validação desse MVP ao longo do tempo, né? Porque se a gente tá falando que hoje é difícil, em 2015, cara, era impensável, na verdade, né? Era então, mato, né? Era mato. Então, acho que é legal a gente contar essas dificuldades, porque vem empreendedores novos por aí e eles precisam saber que o agro, a adoção de tecnologia no agro ela é mais lenta porque ela depende de N variáveis, né? Não é um processo simples de adoção de tecnologia, e mesmo porque o produtor ele está sempre cercado de pessoas falando alguma coisa na orelha dele ali. Tipo, tem o consultor, aí tem o vendedor, aí tem... Então, tipo, a gente tem que ter esse discernimento de que para ele tomar decisão, ele vai ter que passar por algumas barreiras ali. E a gente está falando de tecnologia, que é um negócio totalmente novo. Em 2015, então, nem se fale. Como que foi esse processo de amadurecimento dentro da corporação? Legal. Cara, a gente falava muito durante o processo de Product Market Fit, né? Que é como que a gente evolui para construir um produto para o mercado, com necessidade real. Que existe a metodologia dos 2 Is. Em algum lugar eu li isso, não lembro exatamente, mas os 2 Is é o quê? É iterar, interar e iterar. Então, interagir principalmente, então você ir no cliente, sujar a botina, conversar com ele, entender o problema. A gente fez muito isso, tá? Os 4 primeiros anos foram puro sol, nuca debaixo de sol, de fato. Pra gente entender a agricultura, entender como é que é o processo de tomada de decisão do produtor. E iterar é quando você cada vez mais coloca mais uma coisa, mais uma melhoria. Então, o processo de Product Market Fit, ele leva tempo. Tem aí uns playbooks do Vale do Silício que falam que isso dura em torno de 3 a 4 anos para um startup comum, tá? Para um agtech, eu acredito que é tranquilamente pelo menos uns 5 anos, por causa desses ciclos mais longos de iteração, tá? E aí, eu não vou deixar a long story, porque aí realmente 8 anos de... Mas é só para mostrar que 2015 era difícil, eu imagino agora. Né? Então, em 2015, cara, basicamente a safra 15-16, que foi a nossa primeira, foi uma safra para aprender o que é agricultura e deixar um drone voando, porque até então o nosso drone ele já voava, mas ele não pousava. Esse era um grande problema que a gente tinha que resolver. Caramba, já tá vendo? E aí, então assim, a gente demorou mais ou menos 6 meses para ter um drone. Como a gente não tinha muita grana para começar, o que a gente tinha era basicamente um Celta, que era o Celta que a gente fazia as viagens para fazer as validações lá no Mato Grosso, no Vale do Araguaia. Então a gente saía de Uberlândia e ia lá para Canarana, no Mato Grosso, para fazer isso. Foi a primeira oportunidade que a gente encontrou. Um droninho que eu já tinha montado, a título de hobby, né? E a gente tinha uma asa fixa, né? Que é um droninho, um aviãozinho mesmo, porque para agricultura a gente precisa de estruturas mais que conseguem mapear mais áreas com menos tempo, né? Então a gente demorou aí mais ou menos uns 6 meses para montar e deixar isso legal. Ou seja, um ano, porque a safra rodou 3 meses, a próxima oportunidade é na safra 16, 17.
E aí, 16, 17, a gente teve os nossos primeiros clientes. Na época, a gente fechou com a Sementes Adriana, foi o primeiro cliente nosso, né, que hoje é o Grupo Alto, né? Aí fica na região, perto de Rondonópolis ali, em Alto Garças, ali na Serra da Petrovina. Não, assim, se tem uma coisa que a gente teve que fazer foi rodar esse Brasil, tá? Sim, pegou Mato Grosso. Fomos para Canarana, fomos agora depois lá para Rondonópolis. Fechamos com alguns clientes também no Goiás. Basicamente, naquela época não tinha plataforma. Nosso negócio era voar o drone, entender o que aquilo ali captava, entender cientificamente como é que aquilo gerava mapas para entender onde que estava o problema na lavoura e gerar aplicação de insumos em taxa variável, né? Para quê? Para poder economizar insumos, né? Otimizar os insumos para o produtor, que é onde a gente depois no final fazia cálculo do ROI, né? Então, eu economizei aqui 80% desse herbicida, que custa R$80 por hectare, então X voltou para o teu bolso, uma parte é minha e todo mundo segue feliz. Então, a gente sempre pautou muito nosso trabalho em cima de ROI, tá? Deixar isso sempre muito claro para o produtor. E aí, em 2017, a gente teve a felicidade de conhecer o pessoal do Grupo Algar, né? Foi em 2017 também que a gente fez a primeira aceleração no Scale Up Endeavor. Para nós foi uma virada de chave. Grande Luiz Alexandre, faz tempo que eu não vejo ele, acho que ele está em Miami. Exatamente, Luiz Alexandre. E o Dr. Luiz, né? Isso. O pai do Luiz Alexandre, que também é um cara super visionário. Né? Cabeça espetacular. E aí a gente fez, né? A gente conheceu o Grupo Algar por uma coincidência aqui na Campus Party aqui em São Paulo, nem foi lá em Uberlândia que a gente encontrou. E aí a gente conseguiu. A gente conheceu a Eliane Garcia, que nos chamou lá para uma reunião e eles estavam, naquele momento, em 2017, abril de 2017, montando a infraestrutura da Algar Ventures, que ia ser o braço de Venture Capital, né, CVC deles. E eles estavam fazendo um screening com a Endeavor, que era o Algar Ventures Open, e, cara, a gente entrou nesse programa, assim, novinho só, e a galera Series A, Series B, era um negócio maluco, né? Então, a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa muito rápido, né, do ambiente de tecnologia. E aí, no final desse programa, no final de 2017, culminou com um investimento do Grupo Algar na Sensix, né? Então, foi o primeiro investimento, né, de Venture Capital que a gente recebeu, né, em novembro de 2017. E aquele ali foi o capital para a gente sair da garagem, né, sair do apartamento, né, que a gente estava, e aí virar de fato uma empresa, passar a receber para o Labore, né, contratar pessoas, né, então foi bem legal. Era um capital pre-seed, mas que para nós, que estava andando de Celta, era bastante coisa, né? Já dá uma respirada, né? Vocês estavam tocando basicamente com anjos e com o dinheiro de vocês. Exatamente. Na verdade, a gente tocava com cliente, porque o nosso dinheiro acabou com 6 meses. Então, tudo que entrava, depois voltava. Né? E o FF, né? O Family and Friends e vamos embora. Então, foram esses 2 anos aí, desde o final de 2015 até o final de 2017, foram os anos de validações, né? Lançamos o FieldScan, que é a nossa plataforma, tá? No final de 2017, que também a gente conseguiu ali, com poucas pessoas ali, desenvolver o primeiro protótipo do FieldScan, que foi a primeira plataforma da América Latina a processar dados de drones com foco em gerar decisões para o agro, né? Na época tinha algumas empresas gringas, né? Tinha, enfim, a Grebotics na época, AgEagle, tinha algumas plataformas, a própria Drone Deploy também estava começando na época, mas todas focadas nos Estados Unidos e poucas com foco específico em agro, né? E aí a gente percebeu uma coisa que foi muito dolorida, né? Que foram os primeiros anos ali de validação do modelo de negócio, né? O drone, primeiro, ele é complexo, né? Então, se para um operador, para nós engenheiros era difícil voar, imagina para um produtor. Nossa. Tem uma estrutura interna para fazer isso. Esse foi um primeiro ponto. O segundo, o drone a gente só voava quando tinha lavoura. E como a gente atendia grãos, soja principalmente, a gente trabalhava 3 meses no ano. E os outros, né? O que nós vamos fazer com isso? E aí óbvio que aí a gente explorou outras possibilidades de modelo de negócio, né? Então a gente lançou na safra 17 para soja, em 2018 a gente lançou um algoritmo bacana, que trabalhava também com imagem de drone, só que no meio do ano, que era um algoritmo que é um produto que é carro-chefe nosso na cana até hoje, que quantifica falhas de plantio na cana de açúcar para fazer replantio. Em 2019 a gente lançou um algoritmo de machine learning que detecta plantas daninhas para aplicar herbicidas localizados, também com imagem de drone. E no final de 2019, a gente falou, cara, mesmo assim ainda está difícil. Tudo bem, eu consegui mitigar um pouco desse risco de sazonalidade de faturamento, mas eu ainda não tenho uma receita recorrente. Todo ano eu tenho que voltar e vender para o produtor a mesma coisa. E se ele não tiver aquele mesmo problema naquele mesmo ano, ou ele não estiver disposto a pagar por isso, eu não tenho previsibilidade.
E aí a gente entendeu que o playbook tinha que ser SaaS e a gente teria que trabalhar em mais decisões ao longo do ano. E aí para isso a gente pegou o ano inteiro e falou, pô, quais decisões eu posso ajudar ele entre a safra, entre uma safra e outra? Sim. Pô, gestão de fertilidade de solo. É onde ele amostra o solo, é onde ele vai fazer a correção do solo, calcário, fertilizante, etc. Tá. Durante o plantio, aí eu posso ajudar na germinação, na falha, na identificação de plantas daninhas. Ao longo do ciclo da cultura, eu posso ajudar no manejo de pragas e doenças, eu posso ajudar na detecção de manchas de nematóide. E no final do ciclo, depois que o cara colhe, aí eu posso ajudar na dessecação, posso ajudar no mapeamento da colheita para ver quanta saca foi em cada lugar, e depois esse ciclo se repete, né? E a gente fez isso, esse playbook, para grãos, para fibra, que é algodão, e para cana-de-açúcar, que por si só, se você somar toda a área plantada dessas 3 culturas no Brasil junto com o milho, né? A gente está falando de quase 80% da área plantada no Brasil. Falei, pronto, tá aí o mercado, né? E aí a gente lançou essa ideia, correu para o mercado para poder fazer outra captação. Já tinham se passado 2 anos, desde a captação de 2017. Final de 2019, a gente se aproximou da Domo, né? E aí a Domo tinha acabado de fazer uma captação do fundo do BNDES, que é um fundo de co-investimento anjo. Então, a gente trouxe a Domo, trouxe um grupo de investidores anjos que chama Silver Angels. Também um dos primeiros investimentos deles foram na gente. E a gente fechou uma captação na época de R$1 milhão. E aí foi quando a gente deu o próximo start. A tese dessa captação era aumentar o nosso portfólio de produtos para virar de fato um SaaS. Nessa época, 5% da nossa receita era recorrente, no final de 2019. Em 6 meses a gente virou para 50%. Com o lançamento do sensoriamento remoto, com imagem de satélite. Legal. Em um ano a gente lançou, no começo de 2021, um módulo nosso de solos, que rapidamente virou carro-chefe. E aí, mais um ano e pouquinho depois, a gente já estava com 90% da nossa receita recorrente. Flipou completamente. E aí a gente começou a vender o módulo de fertilidade de solos, que era um módulo super complexo, e a gente desenvolveu ele em um ano. Legal. E aí depois a gente trouxe também um módulo de máquinas que muito focado em produtividade, dados de colheita. E aí a gente fechou o ciclo. Puta, agora eu tenho um Product Market Fit. E aí com essas provas de que o PMF tinha chegado, a gente fez um follow-on com a Domo e com a Silver de novo, para fazer um bridge, para poder chegar, continuar esse processo. E aí no ano passado, em 2023, a gente já tinha melhorado demais a plataforma. A partir dali, o nosso foco era ser uma ferramenta que consolidasse todos os dados agronômicos. Então, tecnologicamente, a gente já sabia o problema que tinha que ser resolvido. Acho que ainda não chegamos lá. Tem algumas camadas que a gente ainda precisa trazer de forma mais completa para a plataforma, porque a gente tem uma noção de que o produtor ele tem um baseline ali, uma linha de base de dados e processos que ele precisa digitalizar para que ele esteja completo em termos de plataformas. Hoje ele usa cerca de 6 a 7 plataformas para poder fazer esse baseline. Tá. A gente quer reduzir isso para 3. E essas 3 são, que aí a gente escreveu uma tese dos funis, de dados dentro da agricultura, que primeiro começou como um plano estratégico, que a gente chamou de Sensix 2030, e aí depois a gente evoluiu isso para uma metodologia de introdução a uma agricultura de decisão. Isso virou um curso depois, que está lá disponível para quem quiser ver no site da Sensix, tem um Sensix Academy, tem um curso de introdução à agricultura de decisão, e a gente mostra um pouco desses conceitos que a gente foi criando, dos funis, dos dados, das etapas, de como que uma fazenda sai de analógica para se transformar de fato numa fazenda digital e que toma decisões com base em dados, que só ser digital também é muito fácil também você ver um monte de mapinha colorido e não saber o que fazer com aquilo, Então hoje a gente está nessa jornada, Tecnologicamente, a ideia hoje nós somos um ecossistema de módulos dentro da plataforma FieldScan. Então, o produtor, às vezes, ele vai entrar pela fertilidade de solo, ele vai entrar pelo sensoriamento remoto. Então, tem verticais ali para acessar. Isso. A gente vai acessando, entendendo o que faz sentido para ele no primeiro momento. Uma vez que ele entrou, depois a gente vai trabalhando no upsell, que é algo que a gente trabalha bastante, é o NRR, que é um indicador de quanto que eu consigo expandir minha base, que já está adquirida. Isso é um dado muito forte no agro, que a gente mostra bastante. Carlos, e como... Seu cliente, o seu foco é B2F, B2 Pharma, na verdade, direto, todo cliente final,
como que esse cara faz para fazer a captura correta dos dados? Porque o grande gargalo que eu entendo no mercado é o cara capturar os dados, né? Você tem uma equipe que vai lá, você tem um parceiro que faz essa captura. Como que funciona esse processo? Legal. Cara, para você estruturar um processo de agricultura de decisão dentro da sua fazenda, você precisa de um negócio que a gente chama de um tripé. Tecnologia, processos e pessoas. Sim. Quando você vai para um grande produtor, é muito natural que uma agtech ela acabe conseguindo desenvolver soluções para o produtor corporativo, porque normalmente duas das pernas ele já tem, que é pessoas e processos. Então a tecnologia ela só tem que adaptar ao que já está instaurado lá dentro ou eventualmente fazer algumas modificações. Então quando a gente começou, a gente focou muito nos grandes produtores. Tanto é que as nossas bases comerciais foram deslocadas para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e para Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, são onde estão concentrados ali 80% dos nossos clientes hoje, que são esses grandes grupos. Tá? Então, esses caras já têm uma equipe de tecnologia, esses caras já têm alguns processos. Daquele baseline de plataformas que ele tem, uma parte já está bem estabelecida, que normalmente é o RP, que vai fazer a parte de gestão e etc. E aí a gente entra só digitalizando os processos que ele ainda não tem. Então, por exemplo, o cara que contrata, às vezes, uma consultoria de AP para poder fazer uma amostragem de solo, mas às vezes ele tem um pragueiro lá que vai trabalhar só durante a safra. Pô, o que esse cara está fazendo entre uma safra e outra? Vamos aproveitar essa mão de obra. Eu te dou aqui um processo já bem desenhadinho, tecnológico, fácil, com um aplicativo, com poucos botões você vai ter seus mapas gerados. Óbvio que eu preciso, às vezes, de uma consultoria para depois me ajudar nas estratégias de adubação, de correção do solo. Mas esses processos braçais é algo que às vezes a gente consegue já internalizar. Então, no grande produtor, isso foi um caminho natural. Acho que tem a boa parte das agtechs, né, que trabalham dentro da porteira, faz muito sentido que elas acessem esses grandes produtores, porque o ticket que esses caras entregam acaba fazendo o CAC virar, fechar a conta, tá? Qual que é o problema disso? Quando você está no grande produtor, ele não é tão abundante quanto o pequeno e médio. Então, quando você vai para um fundo de venture capital e fala de tamanho de mercado, onde que tem grandes produtores? Brasil, eventualmente no interior da Austrália, você tem esses grandes produtores corporativos, ou eventualmente você trabalha com uma agroindústria, como usina de cana-de-açúcar, ou uma indústria que está ali se relacionando com vários pequenos produtores, e você digitaliza um pouco dessa cadeia de valor. Então, a gente entendeu que tinha um problema aí, que eu acho que é um grande problema, um grande desafio, né, das agtechs, como é que eu escalo nesses pequenininhos? E a gente começou a validar muitas teses, né? A gente tem a tese do puro inbound, que eu acho que algumas empresas conseguiram fazer isso muito bem. Sim. Mas eu acho que mesmo elas chegam num teto. Então, quando você chega num platô no inbound, onde o seu churn começa a tirar o teu potencial de crescimento, é muito complicado. E acho que a Agro, né? O Pedro que tem mais pessoas físicas, né, no mercado hoje, né? Dentro do agronegócio, né? O Pedro é um cara que a gente troca bastante ideia, assim, a gente está bem próximo também, uma investida da SLC, né? E assim, de fato é um problema, porque quando você coloca tecnologia e espera que o teu consumidor, o teu cliente tem aqueles processos e pessoas bem ajustadas na ponta, você fica ao Deus dará. E aí, será que o cara vai implantar bem ou não vai? Então, se você não tiver uma pessoa lá na ponta que faz acontecer, é muito complicado. Só que dependendo do seu modelo de negócio, você não consegue botar alguém na ponta, que a conta passa a não fechar. E aí você entra dentro de um paradoxo de, como é que eu escalo uma agtech, né? E aí a gente, depois de muitas idas e vindas, começando com dezenas de empresas do agro e fora do agro, a gente começou a desenhar um modelo, primeiro entendendo que não dá para não ser tete a tete, você precisa ter um cara lá na ponta fazendo, senão não vai acontecer, e ponto final, independente do tamanho do cara. Tem que ter uma conexão. Exato. Então, já que não dá para ser tete a tete, como é que eu consigo um ticket que essa conta fecha? Ela se paga e ela consegue gerar escala, né? Então, para fechar, beleza, vamos colocar uma consultoria, em vez de R$10 por hectare, você cobra R$100 por hectare, gera ROI positivo para o produtor, isso faz sentido, só que você vai ter que ter um exército de algumas centenas de pessoas para atender esse mercadão que está aí fora, não só no Brasil, mas fora. Aí você cria outro problema. Como é que eu escalo isso? E escalar a gente não é trivial. E aí existem modelos de escalar a gente, só que você tem que fazer isso de uma forma
a criar um ecossistema de gente que está no entorno da tua máquina, está aprendendo, né, com aquele conhecimento que tu gera. E aí a gente foi nesse caminho, né? A gente estabeleceu que a gente poderia ter esse cara na ponta, que a gente chamou de assessor de agricultura de decisão, tá? E eu falo decisão muito porque decisão para mim é o próximo passo depois da digitalização, tá? Eu nem gosto de falar que é tecnologia, porque tecnologia para mim vem antes do digital e o digital depois vem a decisão. Tecnologia é meio, não é fim. Tecnologia Exato. Não é produto. A gente tem um gráficozinho lá que a gente fala da evolução do produtor. Então você tem o analógico, o tecnológico e digital e o cara que já está na agricultura de decisão. A maioria está no tecnológico, principalmente quando a gente fala em grandes commodities, né? O cara já usa genética avançada, já usa moléculas de herbicidas, já usa tecnologia de tratores modernos, mas não necessariamente esse cara está digitalizado. Então, primeiro você digitaliza o cara, depois você transporta ele para a agricultura de decisão. E aí a gente criou esse cara, que é o assessor de agricultura de decisão. Eu fui o primeiro assessor de agricultura de decisão da Sensix, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi testar os perfis de clientes. Para qual perfil isso faz sentido? Né? Para o produtor do Mato Grosso de 10 mil hectares, para o produtor da Bahia de 32 mil hectares, para o produtor do Rio Grande do Sul de arroz de 8 mil hectares, ou para o cara de 1.000 hectares de soja no Cerrado e também do de arroz do Rio Grande do Sul. Então, a gente testou cada um desses perfis para entender o que fazia sentido em cada um e em qual etapa da jornada de agricultura de decisão esse cara estava. E a gente acertou na mosca que o cara de 500 hectares a 2.000 hectares é o ICP ideal, é o perfil ideal. Porque ele nem é grande o suficiente para querer internalizar o processo e ser extremamente sensível a preço, e nem é pequeno o suficiente para não ter ainda ferramentas tecnológicas básicas. E esse cara de 500 a 2.000 é o cara mais abundante nesse universo de grãos e fibra que a gente está trabalhando. E aí, acertou na mosca, porque se eu cobro desse cara, em vez de cobrar um SaaS, eu cobrar uma assessoria, que é um negócio completamente diferente, e o produtor sabe disso, e ele está acostumado a pagar 1, 2, 3 sacos, às vezes, por ano, né, para que tenha uma assessoria falando para ele o que dizer. Afinal, talvez o melhor insumo que existe é o tal do conhecimento, né? Aí a conta fecha, né? Então, quando a gente fornece esse cara, forma uma rede, fornece conhecimento, fornece tecnologia, fornece credibilidade de marca e atualiza esse cara dentro de uma comunidade que a gente cria, que é uma comunidade proprietária, a gente criou uma nova profissão, que é a profissão do assessor de agricultura de decisão, ou um assessor em gestão de dados agrícolas, né? Que é um negócio que não existe. Ou o cara é um consultor em fitotecnia, ou ele é um consultor em fertilidade de solo, ou ele é um consultor em gestão agrícola, é um consultor em custeio com crédito. Não existe esse cara no mercado. Que é um pouco que a Syngenta tá fazendo na Índia. Não sei se você viu isso. A Syngenta lançou um aplicativo porque lá é uma agricultura de pequena escala, né? Sim. E as informações e os dados, eles conseguiram compactar em um único aplicativo. E aí tem uma espécie de assessor, né, que ajuda na tomada de decisão desses produtores na Índia, né? E é um modelo que acho que tanto o mercado americano também está olhando para um cara que vai ser o Farmer Data Assistant dele lá, que vai ter um mix de inteligência artificial com um cara atendendo, que eu acho que na verdade é a passagem de bastão, né, do modelo tradicional para o modelo totalmente autônomo em algum momento da vida. Eu não sei se vai acontecer agora, né? Pode ser. Mas que acumulando o banco de dados e as informações que são tomadas lá dentro daquela fazenda, vai dar possibilidade de criação de um agente, vamos dizer assim, virtual, né? Só tem que ter cuidado para não confundir esse cara com um cara de CS, que é o famoso Customer Success, né? Então, hoje a gente trabalha com CS desde sempre. Todas as empresas que trabalham com grandes produtores têm a figura do CS, que funciona como um suporte e um direcionador de jornada de uso da tua solução de software dentro do cliente. E normalmente esse cara ele não é remunerado, ele é basicamente um suporte do teu software, e o teu core que remunera é o software, tá? E o problema do software é que o software não é remunerado o suficiente para ter uma estrutura de assessoria. A gente inverteu a lógica. O caminho mais lógico seria eu tentar acessar uma consultoria de agricultura de precisão
Sim. que já tem uma carteira de clientes, ou uma cooperativa, ou uma concessionária de máquinas, que já tem uma carteira de cliente, que já tem influência, já tem a credibilidade, falar, cara, tô com uma ferramenta nova aqui para você usar. Qual que é o problema dessa metodologia? A gente testou isso muitas vezes. Testou RC, representante comercial com marca própria. Esses caras, eles normalmente vendem uma outra coisa como no centro. Então, o cara de máquina vai vender máquina. A partir do momento em que ele precisar vender máquina, ele não vai vender o que você precisa. Né? Não precisa. Então, o cara da cooperativa lá que está fornecendo todo o pacote de insumos do produtor, ele vai vender adubo, vai vender química. Então, tem esse problema, que é a questão do conflito de interesse na ponta. Não necessariamente conflito entre o que está sendo vendido, mas o que tem que ser o foco do cara. E o outro ponto é que esse cara normalmente não tem as habilidades técnicas que são necessárias para se vender serviços, né? E, na verdade, é muito raro ter isso em qualquer lugar. Então, a gente falou, a gente tem um problema educacional muito grande, né, nessa camada que acessa o produto na ponta. Então, a gente decidiu pavimentar o caminho mais longo. Falou assim, cara, primeiro, nós vamos ter que criar uma nova produção. Segundo, nós vamos ter que inverter a lógica. Não é o consultor que é o dono do cliente. A gente é o dono do cliente, o cara está lá para poder estar junto com a gente ganhando nos 50-50, né? E a assessoria por si só, ela não tem que ser um suporte do software. Ela tem que ser uma remuneração à parte. Você conhece esse negócio? Exatamente. Você conhece? Como que funciona isso aí? O assessor de investimento. Mas é isso aí, no final das contas você está aqui ofertando toda a estrutura, né, para que ele possa se desenvolver e focar no que você quer, né? Que é de fato no cliente na ponta final, né? Então é quase uma franquia aí, né? Você estrutura... É um modelo de microfranquia, eu diria. A gente ainda não oficializou isso como uma microfranquia, porque aí tem até uma lei específica. É específica, mas é mais para contextualizar. Exatamente. Mas é isso aí. Quanto mais estrutura você dá para esse profissional, melhor ele vai performar, melhor ele vai entregar, vai gerar receita, vai tudo, entendeu? Tem 4 ativos básicos, né? Você precisa fornecer para esse cara: marca, comunidade, conhecimento e tecnologia. Isso nós já temos, tá? E o cara tem que entender uma coisa, assim, eu acho que conhecer a jornada do produtor é muito importante, cara. E eu sempre falo que o produtor, a agricultura é um negócio de margem, tá? O produtor não bota preço no produto que ele vai vender. Esse preço está definido pelo mercado. E então ele precisa explorar o máximo possível para ele ter o máximo de margem possível e aquilo sobrar, que é a grana dele. E ele tem que olhar 3 coisas para que ele consiga explorar para ser próspero nisso. Primeiro é mitigar risco. Então tudo que for relacionado à tecnologia, processos que mitiga risco de mercado, de preço de commodity, vai dar quebra de safra com problema de clima. Mitigou risco, beleza, então tem ferramentas para isso. A segunda ponta é otimizar custo. E eu gosto muito de falar a palavra otimizar e não reduzir, são bem diferentes. Sim. Quando você otimiza, você potencializa aquele custo que você aplicar para poder gerar produtividade. Então, otimizar. Então, reduzir desperdício. Tem muito desperdício, cara, em agricultura. Então, assim, a primeira ponta que normalmente o nosso assessor a gente entra e dizer, cara, vamos olhar o que esse cara está desperdiçando, que com certeza vai ter coisa aí. Né? Então, aí, vamos olhar, aí dentro da matriz de custo do produtor, quase 30% adubo, corretivo de solo, mais 25% a 30% é químico, mais 12% ali é semente. Então, você vai pegando essa porrada de custo que ele tem, com certeza você vai achar coisa ali que dá para usar a tecnologia para melhorar. E, por último, aumentar a produtividade. E aí, o aumentar a produtividade tanto pode ser quantidade, então eu quero produzir mais sacas por hectare, quanto qualidade, se for uma commodity, um produto final que te permita ser premiado, como um café especial, etc. Então, quando você entende essas 3 pontas, e aí o nosso assessor entra e dizer, onde que está minha jornada de digitalização desse cara? Vamos focar aqui, aqui e aqui. Então, o cara tá lá dentro da fazenda do cara toda semana. Esse cara consegue montar uma pessoa física, uma carteira de 10 produtores. E ele tá lá toda semana, todo mês, medindo e quantificando o ROI. Aplicando essa tecnologia, tanto de ROI. Aplicando essa tecnologia, tanto de ROI. Primeira coisa que o assessor tem que fazer quando ele entra na fazenda no primeiro ano, ele tem que gerar dinheiro para pagar a assessoria dele nos próximos 5. Se ele fizer isso, tá garantido. Então, no fim do dia, não é a tecnologia, não é a digitalização por só, mas como que você
molda essa jornada. Agrega valor. Quem tá fazendo isso já com sucesso também, a gente até entrevistou ele aqui, é um amigo nosso, Luiz Osório da 300, ele tem esse trabalho de assessor, né, perante os clientes dele, que isso já tem algum tempo isso, e com super sucesso, né, assim, você deve acompanhar bem isso. Sim. Né? Com certeza. A gente olhou vários modelos, assim, André. A XP, né, como você comentou, né, tem um modelo do assessor de investimento, talvez seja um dos cases mais interessantes que a gente explorou. Inclusive, eu falei com pessoas que tocaram o desenvolvimento desse processo dentro da XP. Isso foi, assim, muito mind-blowing, assim, realmente pra gente lá. A gente falou com consultoria, por exemplo, a iCrop, né, que eu sou muito amigo do Faus lá, que é fundador, que também tem um modelo de consultoria bem tech-enabled dentro da iCrop, que também conseguiu gerar alguns insights. A gente falou com o pessoal da Agrinas, que é focado em gestão de suínos, de granjas de suínos, o Everton. Entrevistei ele aqui também. Que é um cara de alto nível. Também a gente pegou insights do modelo que ele empregou dentro da Agrinas. Aí a gente começou a sair um pouco fora também, entender modelo da TOTS, entender modelo de SAP, entender modelo de... Assim, então, depois de fazer um blind de tudo isso, aí você faz? Se adapta ao seu perfil. Exato. Então, no fim do dia é isso, né? Eu acho que hoje a agricultura dentro da porteira, tá? A agricultura de precisão, a agricultura digital ainda tem uma fatia muito pequena do que ele consegue capturar de fato dentro desse mercado, entendeu? Vou te fazer uma pergunta, não fique bravo comigo, né? Assim, eu entendo tanto essa necessidade, Carlos, que eu acho que o cara que você está formando, ele vai servir não só para a Sensix, mas para as outras. Todas. Porque a grande necessidade e a deficiência da adoção de tecnologia que nós temos no agro hoje é porque a capacidade e a capacitação lá na ponta, ela é trágica. Então a gente precisa ter uma adoção de tecnologia, a gente precisa ter uma comunicação muito mais fluida, uma tradução. Eu falo pra galera que tipo, os fundadores são muito tech, pouco business. A gente precisa traduzir o que está sendo feito para falar com o produtor. Então, às vezes, a solução dele é até aquilo que ele está esperando, mas a forma que ele fala, o cara não recepciona. Então, eu entendo que até a gente ter eu imagino que daqui uns 7 anos a gente vai ter os novos gestores das fazendas na frente, que vai ser uma fluidez totalmente diferente. E vai ter que ter uma passagem de bastão grande aqui nesse processo todo. E até uma discussão que a gente teve quando eu entrevistei o Roberto Rodrigues perguntei para ele, eu falei assim, você acha que a gente vai ter agrônomos na ponta generalistas ou especialistas? E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, na cidade, você tem especialistas, ou seja, mais próximos dos grandes centros. Sim. E no interior, lá no Pará, por exemplo, você não tem como ter vários especialistas. Você vai ter que ter generalistas. E aí isso mudou um pouquinho minha cabeça, meu mindset é o seguinte. Então a gente vai ter que ter vários generalistas que atendem de tudo, conhecem tecnologia e sabem traduzir. Uhum. Então no final do dia, a oportunidade de você conectar o produtor com as tecnologias, ela tá aí para todos. Tem que entender qual que é o modelo para fechar esse gap. Sim. Eu acho que eu tendo a entender que vai haver uma mudança muito grande na jornada de experiência, tá? Sim. Os produtos, as empresas vão gerar cada vez menos fricção nessa comunicação com o produtor na ponta, né? A própria inteligência artificial tá aí para ajudar a gente, né? Com os modelos de LLM. Será que o produtor precisa realmente abrir um notebook ou um aplicativo e ver um mapa? Será que ele não pode perguntar no WhatsApp para um LLM e ela responder de forma assertiva, que comunique bem com o estilo de linguagem dele? Então, acho que isso vai mudar bastante essas questões de interface. Mas eu vou te passar também uma visão que também é um ponto crucial dentro da nossa estratégia. Eu gostei que você falou 7 anos, aí dá mais ou menos 2030, 6, 7 anos. Que é um pouco o nosso plano de visão de longo prazo. Eu li um artigo uma vez no MIT Tech Review que ele falava de 2 degraus de disrupção.
E aí ele deu um exemplo para falar sobre os 2 degraus de disrupção. E ele deu esse exemplo, foi o iPhone. Em 2007, o Steve Jobs, né, se você for, digita aí no YouTube e dá uma olhada como é que o Steve Jobs ele apresentou o iPhone. A disrupção naquele momento era você pegar 3 dispositivos que estavam separados, né, que era um telefone celular, um dispositivo de navegação na internet e uma tela de sensível ao toque, e ele jogou tudo isso num só. E ele falou, gente, não é 3 dispositivos, é um só. E pá, e gerou o iPhone e foi aquela loucura. Só que esse foi o primeiro degrau de disrupção, porque aquele foi um device que abriu possibilidades. Ele era um enabler, mas ele não era a disrupção em si. Em 2008, um ano depois, a Apple lançou a App Store. E foi a App Store que foi o segundo degrau de disrupção, porque ali ela conseguiu abrir a personalização em massa daquele device. Então, você tinha automaticamente milhões de pessoas com aquele dispositivo na mão e milhões de pessoas pensando em desenvolver coisas para que aquelas pessoas usassem dentro daquele dispositivo. A nossa visão de tecnologia, ela caminha nessa linha. A gente entende que vai existir um framework como se fosse um sistema operacional na fazenda, né, que vai consolidar essa experiência, essa credibilidade na ponta como produtor. E esses novos aplicativos que vão ter que ser lançados, né? Pensa, a empresa acabou de nascer, uma puta ideia na universidade, o cara descobriu uma forma, um algoritmo de machine learning de detectar previamente ferrugem na soja. Sim. Porra, um algoritmo muito específico, baita negócio. E o cara decide transformar isso num agtech. Aí ele vai abrir, ele vai correr atrás de investimento, ele vai criar um negócio, ele vai criar time de vendas, ele vai criar time de CS, ele vai criar um front para aquilo ali ter uma interface com o cliente, ele vai procurar o cliente, e ele vai demorar mais ou menos o que a gente demorou alguns anos para ter o Product Market Fit, para depois ir evoluindo, deixar isso mais consolidado. E se esse cara pensasse em lançar isso na ponta, como um dev de aplicativo do iPhone, pensa, vou lançar um aplicativo, o que ele faz? Vou desenvolver para iOS e para Android, automaticamente milhões de pessoas ao redor do mundo vão ter acesso àquilo. E ele não precisa desenvolver um celular, ele não precisa desenvolver a indústria lá na China. Então, a gente está caminhando para isso. A ideia que a gente tem aqui é de se tornar um tech framework. Então, eu tenho um framework que conecta essas grandes ideias, né, de forma palatável na ponta com o produtor, com essa estrutura de modelo de negócio que transforma isso também mais palatável ainda para o produtor na ponta, que é o cara que traduz da tela do computador para o cliente. Então, eu tenho esse cara lá, mas eu tenho também do cara que produz do back-end, que é a tela preta, para uma interface com uma ótima UX, né? Então, a gente está construindo um baseline, que é esse baseline de funções básicas. Tá, beleza, eu tenho um MIP, pluviometria, operações, solos, sensoriamento remoto, drones, etc. Tem um baseline aqui, toda a biblioteca de dados está lá, toda a semântica está padronizada, e o cara pode simplesmente chegar lá, homologar um novo algoritmo dentro do nosso ecossistema e automaticamente disponibilizar para a nossa base. Então, é isso que a gente está tentando trazer. Muita gente vai conseguir trazer isso. Não é óbvio, eu acho que não sou eu que estou pensando nisso. Né? Não, já tem até, né? Já tem, na verdade. Assim, eu faço uma analogia do iPhone com o trator. Hoje, o produtor tem que ter um vínculo para usar a tecnologia. Hoje, o trator está sendo esse vínculo para ele usar a tecnologia. E você olha para a Apple, por exemplo, quantos aplicativos nativos da Apple você usa hoje? 3, 4. O resto é tudo externo. Exato. E a mesma coisa vai acontecer com os tratores. Os tratores, quantos aplicativos vão ser nativos da Case New Holland, ou da John Deere? Vão ser pouquíssimos. E aí teve até uma iniciativa da Embrapa no passado, não sei como que está hoje, mas que eles criaram uma régua chamada AgroAPI. Sim. Onde você conectava todas as APIs de tecnologia para ter essa interface com o cliente. É que na época que foi lançado, a gente não tinha inteligência artificial para processar esses dados, né? Você falou um negócio interessante que é do mapa, eu acho que o produtor nem tem que olhar mais mapa hoje. Os chips novos da NVIDIA que estão chegando vão trazer essa facilidade na ponta, ao ponto de você passar o drone, processar e já vir o resultado via WhatsApp. Então, vai ser tão simples quanto você mandar uma mensagem de WhatsApp hoje. Mas eu acho que ainda assim essa adoção ela vai demorar esses 6 anos para acontecer. Porque isso exige não só a maturidade do cara que está recebendo, mas a maturidade de quem está criando. Então, exato, eu acho que tem um prazo aqui que vai...
vai percorrer. E você falou de LLM, hoje eu já olho para Small Language Model, eu acho que tem criação de perfis, então, tipo, eu quero ter um robô com o perfil do Amorim, eu quero ter um robô com o perfil do Carlos, cara. Então, assim, tem muita coisa sendo construída, né? Mas eu entendi, eu acho que tá indo por um caminho muito legal a Sensix, que tá... Acho que o grande ponto é estar próximo do produtor, entendendo o dia a dia dele ali, né? Tipo, olhando pro business model dele. Vamos falar um pouquinho de captação, como que tá a Sensix tá buscando alguma coisa agora? Legal. Fez a rodada agora com a SLC no passado. Como que tá essa trajetória de vocês hoje? Legal. A gente fez em abril do ano passado a captação. Foi uma captação bem interessante, porque foi um equity crowdfunding que nós fizemos aí com a CapTable. E dentro desse equity crowdfunding nós colocamos um VC, que foi a Domo, que entrou pela terceira vez, na terceira rodada seguida, e a SLC, que é um CVC. Então, a gente captou 5 milhões de reais ano passado, e sendo que, enfim, aí entrou... Boa parte disso veio do corporate do VC e a gente conseguiu completar o resto ali, 2 milhões ali em 8 horas, cara. Foi um negócio bem legal, numa época em que estava bem desaquecido, né? Foi a primeira captação do ano e tal. E o que é o plano agora, cara? A gente já está estruturando a próxima rodada. Já tem um ano, mais ou menos, aí que a gente fez essa captação. A ideia é que a gente faça essa captação aí até o final do ano, comecinho, primeiro semestre do ano que vem, tá? Essa próxima. Legal. A gente está começando a olhar para o mercado americano, tá? Para entender um pouco dos desafios, principalmente no norte dos Estados Unidos, no Corn Belt. A gente teve um acesso primeiro na Califórnia, né, para a gente entender um pouco do ambiente de Venture Capital nos Estados Unidos. E agora esse mês, em setembro de 2024, a gente está indo para Indiana. Muito convite do próprio governo de Indiana. Houveram várias iniciativas ali para trazer agtechs brasileiras para o ecossistema do Corn Belt, principalmente ali no Corn Belt, vamos falar principalmente Illinois, Kansas, Indiana, Iowa. E a gente está indo para lá para poder entender um pouco desse processo lá, porque, beleza, a gente entendeu como é que funciona o grande produtor aqui no Cerrado brasileiro, mas eu preciso entender como é que é o produtor mundo, né? E eu acho que nada mais punjante do que o Corn Belt americano para a gente conseguir entender isso, que tem um tamanho de produtor bem menor, né? A gente está falando em Indiana, principalmente, a gente está falando de um módulo aí de 200 hectares por produtor, em um Iowa um pouquinho maior. Então, se eu conseguir criar estruturas de acessar esse mercado de forma eficiente, talvez por esse modelo de metodologia, talvez em parceria com canais, cooperativos, etc., que é o que a gente vai tentar descobrir, pode ser uma boa. Então, a gente tomou essa decisão desde muito cedo que a gente ia ser uma empresa global, e todas as decisões, tanto de produto quanto de modelos de negócio, sempre fala, tá, mas beleza, se eu fizer isso aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, show. Mas e aí, quando eu chegar lá na Flórida, lá em Indiana, na Europa, vai funcionar? Então, todas essas decisões a gente sempre fez pensando global, até as próprias culturas, né? Quais culturas eu vou focar? Eu vou focar em culturas globais. Né? Grãos são culturas globais. Sim. E aí a gente tá indo um pouco nessa linha, tá? Então, a gente está conhecendo o mercado americano agora. Não é a intenção agora, no curto prazo, expandir e botar... uma baita estrutura no primeiro momento, sentir, botar o dedinho lá na água, ver se está quente ou não, e aí a gente começar aos poucos. Estamos começando com o pé direito, justamente por essa ajuda e essas conexões com esses stakeholders lá nos Estados Unidos, mas a ideia é que a gente inclusive já está falando com vários fundos americanos, com foco, né, em mostrar para ele a tese, o que a gente desenvolveu de Product Market Fit no Brasil, e como que isso também pode ser aplicado no mercado americano, que é um mercado minimamente em termos de tamanho de área, aí 3 vezes maior do que o mercado brasileiro para agricultura. Sim. Então, a gente está fazendo essa captação agora, né? Então vai ser uma captação Series A, né? nesse momento, provavelmente entre 2 e 3 milhões de dólares. E a ideia é testar o mercado americano nesse primeiro momento e continuar a construção desse framework tecnológico e continuar a construção da nossa rede de assessores de agricultura de decisão que a gente já está fazendo aqui no Brasil e eventualmente pode exportar para um outro país num momento mais oportuno, tá? Muito bacana. Isso. Muito legal, muito bom. Carlos, me fala aqui antes da gente finalizar, qual que foi o grande desafio de empreender até agora?
Cara, o empreendedor é aquele cara que tá sempre inquieto, né, bicho? Eu tenho alguns amigos, assim, que são fundadores de AgTechs também, eles gostam de falar que eu tenho uma característica muito específica. Toda vez que eu encontro um caso em algum evento, uma coisa, ele tá com uma ideia maluca nova, né? Porque a gente entende que tem muito desafio para ser resolvido. Sim. Aí. Essa questão da dificuldade de adoção do produtor é algo que me incomoda desde que a gente teve o PMF. Falei, pô, construiu o produto, agora mete dinheiro no comercial e vamos rampar, né? E, porra, não, peraí, não é bem assim. Tem outros problemas para resolver, então essas engrenagens, né, mais refinadas é algo que eu tô sempre tentando resolver. E eu acho que as AgTechs conseguiram já colocar um baseline de produto, né, de tecnologia que funciona, que faz sentido, mas o modelo de negócio ainda não funciona. Né? Ele ainda não escalou. A gente não conseguiu ainda entrar no playbook como deveria, né, para VCs. Tanto é que a gente tem a nível global, poucos unicórnios aí dentro desse processo, e muitas vezes os unicórnios que apareceram foi um negócio meio momentâneo, né, em termos de valuation naquele momento, pelo momento de mercado. Então, não foi nem pelo próprio produto, foi pelo exatamente. Então, quando a gente olha os benchmarks no mercado americano, a gente entende que o mercado brasileiro está mais à frente em termos de tração de Product Market Fit em boa parte das aplicações que a gente viu. Muito em virtude da escassez, que a gente acaba tendo que ser bastante criativo, né? Então, é escasso, não tem grana, e aí? Como é que vamos fazer? Então, a gente viu diversos cases de empresas que eram concorrentes americanos tentando vir para o mercado brasileiro, mas não conseguiram o PMF que a gente conseguia com muito menos grana, com muito mais esforço, né? Muito mais pedalada, muito mais botina suja, mas com menos grana e menos tempo de mercado. Então, acho que é isso, cara. Assim, hoje, modelo de negócio, né? Como é que a gente faz uma AgTech tenta por ter escalar de verdade? Não só a nível Brasil, mas a nível global. A gente ainda viu poucos que estão conseguindo traçar Sim. esse caminho, né? E é o que me tira o sono todos os dias, mas uma hora a gente vai ajustando aqui e ali, uma hora encontra o caminho certo. Boa. Parabéns, cara, pela trajetória, muito legal. Se você quiser deixar a gente vai marcar você em todas as redes aí, a gente vai deixar você conectado com o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do Carlos, da Sensix, a gente vai colocar vocês aí, LinkedIn, Instagram, todas as redes. Mas é isso, Carlos, muito obrigado por participar do Rural Talks. Pessoal, gostaria de agradecer a vocês que estão nos escutando no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social que vocês acompanhem, Spotify. Deem um joinha, curtam, compartilhem e fiquem ligados que vem mais novidades aí até o final do ano, hein? Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima.